Boa tarde a todos e a todas. Seja bem-vindo a mais um encontro semanal do nosso Comitê Popular Sindical da Rota Bioceânica. Hoje estamos recebendo aqui um convidado especial, convidado que já é freguês aqui na banca, e hoje nós vamos falar sobre saúde e segurança dos trabalhadores nas grandes obras aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul está vivendo um momento muito importante no setor da construção, no setor de serviço industrial, ultrapassando até o produto interno brasileiro, o PIB, da agropecuária, onde o Estado liderou a economia do Estado por muitos tempos. E hoje a construção, a indústria e a construção lidera esse ranking. E nesse ranking há vários profissionais. E hoje, no Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, estamos recebendo o Fábio Borges, que é presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Vamos destacar a importância desse profissional nesses serviços, nessas indústrias. Vamos abordar também um tema muito importante, que é a bandeira dos movimentos sociais, movimentos sindicais, que é a bandeira de proteção à mulher, o Agosto Lilás, aonde inicia-se as campanhas contra a violência, contra o feminicídio, contra o assédio sexual contra as mulheres. E nos ambientes de trabalho, Fábio, acontece muito essas violências. Seja bem-vindo ao Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Walter, mais uma vez agradeço o convite de vocês, de toda a equipe, tá? Acredito que esse assunto sobre o Agosto Lilás, que é lembrado sobre o público feminino, sobre assédio, sobre preconceitos no ambiente de trabalho, que infelizmente acontece até mesmo na parte salarial também, né? Que é uma realidade. E vamos falar um pouco desse fomento importante que está vindo para o Mato Grosso do Sul, que já é uma realidade, né? Inclusive na região do Bolsão, onde está sendo construída a maior fábrica de celulose do mundo, né? Então, a parte de saúde e segurança do trabalho é importante para, ainda mais, nós que representamos os técnicos de segurança do Estado. E vamos falar bastante, viu, Fábio, sobre esse trabalho, esse lindo trabalho de proteção às vidas. É um trabalho coletivo, desses profissionais que muitas vezes não são valorizados. Mas nós vamos começar nosso bate-papo de hoje, aqui no comitê, sobre a sua trajetória profissional. Como você chegou a ser essa liderança sindical? Qual que é a sua formação técnica? E precisamos saber um pouco da sua pessoa. Da sua história. Então, tudo iniciou lá em 2010, quando eu finalizei o ensino médio. Eu, através de colegas e amigos e familiares também, eu tive contato com um folder do antigo Colégio Massi, né? Que hoje não se chama mais Colégio Massi, ali na Fernando Correia, onde estava o curso técnico de segurança do trabalho por um preço acessível. E eu tinha acabado de me formar no ensino médio e peguei essa bagagem, essa experiência. Eu lembro que no começo foi tudo muito novo, eu tinha 17 anos, né? E na área de segurança do trabalho eu comecei a ter um apreço, uma paixão, ali no primeiro semestre do curso. E com isso eu tinha um professor que chamava Anísio Gama, que hoje ele é sargento da reserva do bombeiro, e ele dava uma aula de primeiros socorros e epidemiologia. E com isso, epidemiologia, e eu lembro que ele ia totalmente de branco, porque ele fazia curso de enfermagem e saía do curso e ia dar aula à noite. E eu despertei aquele interesse. E através disso, finalizando o curso em 2012, foi 1 ano e 10 meses de curso técnico, eu já ingressei em 2013 na faculdade de enfermagem, onde eu tive o êxito de, durante 5 anos, fazer a formação, né? Em 2017, finalizando o curso de enfermeiro padrão, fiz uma pós-graduação em enfermagem do trabalho, onde eu já atuava como TST, né, como técnico de segurança, e 1 ano depois eu fiz uma pós-graduação de auditoria em ambiente hospitalar. E com isso eu fui agregando conhecimento, tendo dirigentes políticos, dirigentes sindicais, né, próximo da família. E em 2014 eu decidi, junto com o antigo presidente, que é o André Ferreira, a gente recebeu um convite da parte dele para a gente reativar o Sinteste MS, que é o sindicato dos TST do MS, onde estava
3 anos sem representatividade. Então, é uma série de fatores que juntou a área de segurança do trabalho. Desde 2011 para cá, já são 15 anos na área de segurança do trabalho. Então, eu sou grato a o que a segurança do trabalho me proporcionou, ministrar treinamentos, fazer palestra. Eu lembro que na época do Covid, né, onde teve a pandemia, a gente trabalhou muito em cima de políticas preventivas, higiene ocupacional, métodos de paramentação em ambiente hospitalar, em ambiente de indústria. E de 2014 para cá, junto com a diretoria, onde a gente somos compostos de 26 diretores, hoje temos diretores na base da construção civil, da construção pesada, temos diretores da indústria, do JBS, né? Tem dentro da Arauco também, e tem um diretor importante, 2 diretores em Ponta Porã, onde um trabalha no hospital regional lá da cidade, e outro onde faz a política preventiva de saúde e segurança nas fronteiras, né? Então isso é muito bom porque, além de conscientizar toda a área da segurança do trabalho, conscientiza também o público de fronteiriço, né? Onde se entra e sai imigrantes diariamente. Fábio, você falou da sua diretoria, justamente era a minha pergunta seguinte. Você falou que tem 26, né? 26 diretores. Diretores. Desses 26, há alguma diretora mulher? Sim, temos hoje 3 diretoras mulheres. Tem a Kátia de Ponta Porã, tem a Suzana, que está aqui em Campo Grande, e tem também a Andressa Clay, que é da área da construção pesada. Ela trabalha na BTG, né? Saiu da BTG, no caso, agora está na Ingepar. Então, onde ela presta serviço como SST, na parte de saúde e segurança do trabalho. Hoje temos representantes 3 mulheres dentro da diretoria, dos 26 diretores. Fábio, dentro desses seus diretores, que tem 3 mulheres, são 26, 23 homens, você falou que em todas as atividades econômicas, você tem na indústria, tem na saúde, serviço, e o sindicato, ele pode atuar nessas atividades diferentes, fazer um DDS, conversar com o sindicato da categoria, porque muitas vezes há uma confusão entre o sindicato daquela atividade com o profissional. Sim. E o profissional técnico de segurança, ele é diferenciado, né? Diferenciado. E como que é essa relação com o sindicato e se você pode atuar nessas grandes indústrias, JBS, indústria de Arauco, celulose, indústria, hospitais, como que é essa relação? Então, há bastante desentendimento dessa parte, alguns erros até de interpretações, né? Como profissional técnico de segurança, segundo a norma NR4, né, que é do SESMIT, ela tem um dimensionamento do profissional acima de 45 pessoas dentro de qualquer segmento, né? Ela deixa claro, dentro de qualquer segmento necessita-se de um técnico de segurança do trabalho, um TST. Então, hoje, o técnico de segurança, ele, acima de 45 funcionários, ele tem que fazer presente. E isso, sabemos que hoje um hospital é composto por mais de 2.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas. Então, automaticamente, tem o SESMIT ali. Então, a gente está falando na área da construção civil, construção pesada, na indústria, na metalurgia, no hospitalar, rede de hotelaria e vários outros segmentos que a gente for ficar aqui, vai ser um N de segmento. Então, acima de 45 funcionários em qualquer segmento do estado, a gente representa. Fábio, dentro do seu ponto de vista profissional, qual que é a atividade que tem incidência muito de acidente ou até óbito? Hoje, a atividade que mais predomina é a atenção do Sinteste, junto com averiguações de acidente, de emissão de CAT, que a gente é procurado por funcionários para emissão de CAT, né, que a gente tem que dar total assistência. Hoje, o segmento que mais ainda, né, tem essa incidência de acidente é a construção civil. Tá? Só que é uma realidade hoje que o âmbito hospitalar, ele estava em 4º lugar há 2 anos atrás, ele já está em 2º lugar. Por que o âmbito hospitalar? Porque as doenças ocupacionais, elas estão muito dentro
do ambiente hospitalar, do infecto contagioso, do lixo que precisa ser descartado em sacos com identificação em empresas próprias para fazer o descarte daquele resíduos, pessoas pegando doenças infectocontagiosas. NR32 já é uma realidade que fala sobre o ambiente hospitalar, fala sobre a saúde, a segurança do trabalho dentro do âmbito de um hospital. Fábio, essa área de risco que você observa, essa incidência de questão da saúde do trabalhador, que é NR32, eu ia perguntar para você, nós temos uma área de risco da biologia, biológico, que é esse que você despertou, Isso. região do hospital NR32, resíduos, né? dos resíduos. Nós temos riscos químicos, né? E ambientais. Sim. Qual desse ponto de vista, vivendo essa transformação do clima que o mundo tem, questão do calor para o trabalhador. A incidência, qual o risco, qual a NR que enquadra essa alta caloria, que causa câncer, que causa, às vezes, fadiga, às vezes a febre, os olhos, o ouvido que não é protegido por falta de EPI? A NR1 passou por uma atualização recente, só que ela ainda fala sobre disposições gerais. Entrou agora em vigor a nova NR1, redações, algumas cláusulas para incorporar essa nova NR, certo? Só que as disposições gerais, ela deixa bem claro sobre os riscos dentro do ambiente de trabalho. É o físico, é o químico, é o biológico, é o ergonômico, é o acidente, é o mecânico e agora o psicossocial. Com isso, Walter, a gente precisa ter um olhar muito voltado para o SESMIT, NR4, onde fala das disposições gerais também do profissional, que ali tem que estar dentro da empresa. E tendo o profissional dentro da empresa, a gente segue as normas dos laudos ambientais, né? A gente fala do PGR, a gente fala do PCMSO, e o que principal, né, que mostra quais agentes nocivos existem no ambiente de trabalho, chama-se LTCAT, é o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho. A norma deixa claro que o profissional, o engenheiro, né, de segurança, o médico do trabalho, juntamente com o profissional TST, técnico de segurança, eles têm a proeficiência em elaborar esse laudo, certo? Mas quem pode assinar é só o médico e o engenheiro. Com isso, é feito as avaliações quantitativas e avaliações qualitativas. Essas avaliações são feitas através de materiais, de equipamentos que fazem medições de ruído, de temperatura, de umidade e de vibrações. E com isso, esses equipamentos eles tiram um relatório analítico dentro de uma planilha onde alimenta o sistema, onde você vê se os decibéis está até 85 decibéis, que é o LT, que é o limite de tolerância, se a pessoa está exposta ao calor excessivo, o que pode dar o desgaste? Qual que é a doença ocupacional de um calor excessivo? Pode-se gerar um câncer de pele, né, pela alta exposição a raios ultravioletas, né, aos raios solares. Pode dar também queimadura de primeiro e de segundo grau, dependendo, se não utilizar o protetor solar e as vestimentas corretas. E sabemos também que o alto decibéis fora do limite de tolerância, ele causa a perda auditiva parcial ou até completa. Fábio, uma empresa, um trabalhador que trabalha no calor, ele usa um EPI, uma farda, que aumenta a temperatura do corpo. Como que o profissional de segurança identifica essa incidência, essa área de risco desse colaborador? Quando os trabalhadores, vamos dar um exemplo aqui de um trabalhador que presta serviço com massa asfáltica, né? Que ele está exposto a, hoje uma massa asfáltica em cima do caminhão, vai estar mais de 180 graus. Né? Com isso, ele precisa usar uma bota específica ou trocar com mais periodicidade o seu EPI. Como que a gente faz a verificação disso? Com um termômetro bulbo, que a gente fala, né? É o termômetro bulbo de terminologia, da parte de você fazer a verificação do termômetro do calor do momento ali. Com isso, qual que são as medidas preventivas? Fazer paradas de descanso, com uma rotina maior,
hidratação, as fardas, igual você disse, que é a vestimenta deles, ser totalmente térmica, né? E alguns pontos, a gente fazer tendas para fazer hidratação desses trabalhadores. E, se necessário, até a troca de EPI de imediato. Tá. Ô, Fábio, estamos iniciando esse mês de agosto, já estamos até antecipando aqui, nós vamos dedicar o mês de agosto sobre esse debate, vamos iniciar as campanhas, vamos abraçar essa causa, levantar essa bandeira nas ruas, nos canteiros de obras, nas casas onde tem as mulheres, presídios, sobre o Agosto Lilás. Do seu ponto de vista profissional, você que é da saúde coletiva, a saúde dos trabalhadores, o que significa para você, o que é o Agosto Lilás? É um mês importante que representa o sexo feminino da parte de valorização, de você também ter um olhar diferenciado, como a gente está falando na área da saúde e segurança do trabalho. Hoje, uma mulher no canteiro de obras era uma realidade ela só sendo no administrativo, né? Hoje não, hoje você vê uma mulher operando máquinas pesadas, né? Dirigindo ônibus, né? Comboio de ônibus. Então, a importância de tê-las no âmbito também de trabalho mostra-se que elas têm um espaço delas e têm o direito de ter o espaço aonde for. Então, é importante na equipe ser composta também por mulheres, que é onde tem um ambiente mais tranquilo, ainda mais se for uma mulher da parte de liderança. Eu tenho amigos, amigas, liderança da parte de saúde e segurança do trabalho, que hoje ela toca um canteiro de obra melhor que muito homem, né? Que dá um DDS melhor que qualquer profissional. Então, essa discriminação que era lá do passado, hoje ela não existe mais, pelo menos dentro do canteiro de obra, ainda existe alguns assédios por parte de homens com as mulheres, né? Inclusive, foi um ponto muito importante que procuraram a gente, numa obra que tinha bastante trabalhadores homens, né? E a maioria de fora. Na hora que eles iam bater o ponto eletrônico, né? Colocar digital, alguns homens se aproveitavam e tocavam nas mulheres. E com isso, gerou um desconforto muito grande dentro da empresa. Comunicaram a gente uma suposta tentativa de fazer alguma intervenção, aonde foi feito que, além dos banheiros separados, ala separada, eles fizeram também o ponto eletrônico só para o público feminino, aonde acabou com essa incidência de assédio. Então, acho que toda ação tem uma reação e é uma realidade que o público feminino precisa ter um olhar mais voltado para essa área, porém, hoje é uma realidade também que ela está mais ativa e é uma realidade hoje no âmbito de construção, de segmentos, enfim, que a mulher já tomou parte do mercado de trabalho. Fábio, eu vejo, você tocou aí sobre a questão do ponto onde a mulher não ter um ambiente direcionado a elas, um ambiente coletivo que homens e mulheres estão sujeitos ao assédio, sim, ao encostamento, a pessoa fazer uma gracinha, o assédio. Dentro do seu ponto de vista, falta muito das empresas ter essa consciência de ter esses locais separados, ter um ponto só para o sexo feminino, ter um ônibus que leve as mulheres só, pelo menos na parte da frente, parte de trás, as mulheres, um ambiente de restaurante onde tem uma ala, onde as mulheres podem ficar entre as mulheres. As empresas estão preparadas para isso? Há algum NR que direciona para isso? Há fiscalizações dos órgãos competentes que atua sobre essa pauta? É importante lembrar, Walter, que como está crescendo, né, o setor de celulose, principalmente aqui no estado, principalmente lá na região do Bolsão, né, a gente está sendo construído a fábrica de celulose da Arauco, lá tem uma situação que há ambientes separados da parte de alimentícia, né, para as mães que amamentam, certo? Elas têm uma sala privativa para elas,
as mães que amamentam, para ter o seu momento ali com o seu filho. Com isso, já aproveitaram e fizeram uma praça de alimentação, digamos assim, um ambiente de alimentação para o público feminino. Isso foi crescendo, além de áreas de vivências ter somente para o público feminino, eles adotaram também um canto de alimentos para mães que amamentam e tem esse momento com os filhos. Falando sobre os órgãos competentes, estão preparados para fazer essas fiscalizações? Não é que eles não estão, só que não tem muito profissional. Porque hoje, para você fazer ir até um ambiente de trabalho, um auditor, um fiscal, Só através da denúncia. só através da denúncia. Então, o algo preventivo, o cheguei e vim fiscalizar, hoje é uma realidade um pouco tardia. Por quê? Porque eles estão com uma demanda só de seguir as denúncias, tanto via site quanto via saque, mas eles estão sim capacitados, porém, ainda a gente tem que percorrer uma estrada longa ainda para ter acesso a todos os lugares. Mas as mulheres estão sim, cada dia mais sendo amparadas por áreas reservadas, áreas de vivência, ônibus reservado. E é interessante, até a volta, tem um aplicativo de motorista, né? Que é o aplicativo da Uber. Hoje em dia é uma realidade a mulher chamar um aplicativo e ela filtrar a mulher. Ela não precisa colocar lá e vir um homem buscar ela. Ela pode ficar incomodada. Então, que é o Uber mulher que fala. No aplicativo é o específico. A mulher pode chamar hoje um aplicativo e ela se filtrar que ela quer ser atendida por mulher. Então, é uma tecnologia que está chegando aos poucos, mas já é uma realidade. Você percebe que as pautas são intensas nesse assunto tão importante que é a proteção, a valorização das mulheres. E no mês de agosto, nós estamos iniciando um debate. No mês de agosto, nós vamos falar muito sobre essa bandeira. Vamos falar sobre assédio sexual, a relação de trabalho, assédio moral na relação de trabalho, questão da paridade de sexo. Nós debatemos intensamente, houve uma conquista no governo federal sobre a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres, questão da mulher que ter o espaço dela dentro de um acordo coletivo, uma convenção coletiva, que ela pode se ausentar para alimentar seus filhos, né? A creche. É um ganho de grande valia, né? Porque é um direito da mulher se ausentar. Inclusive, tem alguns sindicatos que, dentro da convenção, que ela até estende a licença maternidade, né? Tem algumas convenções que é 90, tem outras que é 120. Então, isso é muito interessante e é um ganho real para o público feminino. Isso é importante. E nós vamos fazer uma pesquisa. Eu já posso adiantar que a licença maternidade, por lei, é 120. Mas muitos sindicatos, posso dar um exemplo, o da construção pesada, construção civil, ele já estende esse 120 para 180. Então é conquista que, ao longo dos tempos, as entidades sindicais elas conseguem, né, espelhar aquela política social dentro dos acordos coletivos. É importante a todos os dirigentes sindicais que nos assistem lembrar que o próprio Ministério Público do Trabalho aqui do Estado de Mato Grosso do Sul está mandando ofício para as entidades sindicais, provocando para que eles possam ter essas cláusulas sociais sobre proteção às mulheres, sobre os idosos, na sua cláusula da convenção coletiva. Não basta só ter lei, não basta. Tem que ter um trabalho preventivo na base e Fábio, um instrumento, uma ferramenta importantíssima que eu acho no seu setor, nessa categoria profissional, dentro dessas atividades, que você tem 26 diretores, diferentes atividades, é justamente o DDS, né? O DDS ele tem que ser abordado essas pautas para os trabalhadores. O setor da construção, um exemplo, 95% é homem. Nós precisamos homens, falar para homens, mulheres para mulheres. Exatamente. E esse assunto não pode ser tabu. Nós temos que falar nos DDS sobre a questão que existem leis especiais para proteger as mulheres mães de família, as mulheres que
deu a vida para o homem, né? Exatamente. E ele está hoje na história do mundo. É importante, deixa eu pegar no gancho, é importante, você falou sobre o DDS, a importância dele. Para você ter uma ideia, ele é tão rico em informações que o Diálogo Diário de Segurança, DDS, né, onde acontece diariamente, aí tem um DSS, Diálogo Segurança Semanal. Geralmente é uma vez por semana, geralmente é o DSS. E nesse DSS fala tudo o que aconteceu na semana anterior, né? Abre pautas, abre espaço para trabalhadores interagir ali. Né? E isso é importante porque como a gente representa a área dos técnicos de segurança, hoje se a gente for dentro de uma obra que tem 3 técnicos de segurança, o Sinteste não vai para falar com 3. Ele vai para falar com todos os trabalhadores que ali estão. Por quê? Vamos supor se ele está com 3 TST para 200 funcionários. Quando nossa equipe de diretor, né, quando a gente é acionado e vai para falar, a gente não vai só para falar com quem a gente representa. Porque a saúde e segurança do trabalho não é só para os 3 que estão ali. É para um todo. Então a gente chega no DDS, se apresenta, conversa e fala com os 200, não somente com quem a gente representa. Isso é muito legal, muito diferente, porque o pessoal fala, o Sinteste representa os técnicos de segurança e está conversando com os trabalhadores da construção civil, construção pesada, enfim. Mas isso é bom, porque mostra que está lá e está sendo solidário com um todo, não só com quem representa. Então é muito importante essa pauta também. Isso aí é uma política que, no início, né, nós provocamos que as entidades sindicais elas têm que entender a importância dos profissionais técnicos de segurança do trabalho, do engenheiro de segurança do trabalho, dentro da sua categoria. Tem que ter uma relação para que vocês possam fortalecer essa bandeira. Exatamente, uma política que faça uma interação e faça algo preventivo para ambas as entidades. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, você tem federação, é estadual, nacional? Como que é a sua relação com a federação? A nossa federação hoje ela é nacional, é a FENOTEST, Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Hoje é uma realidade que a gente já tem uma convenção coletiva de nível nacional. Essa convenção coletiva hoje é assistida por um piso do TST de inicial R$ 3.105. E plano de saúde, odontológico deixou a critério da empresa, né? E alguns auxílios maternidade para as mulheres, né? E prêmio de férias, enfim. Então hoje a nossa convenção coletiva ela é nacional, mas ainda a gente está em conversa com o patronal, né? Para a gente fazer uma convenção coletiva do caso estadual. Mas é até difícil, Walter, fazer um pouco esse contato, porque é igual eu comentei com você no início. Eu tenho que fazer uma convenção coletiva com o SESI para representar a indústria. Eu tenho que fazer uma convenção coletiva com o Sinduscom para representar a construção. Eu tenho que fazer uma convenção coletiva com o setor da saúde, que é a FUNSAL, né? Para mexer com o ambiente de saúde hospitalar. Então, eu tenho que fazer várias convenções de vários setores diferentes, vários segmentos diferentes. Então, por isso, até que pode ter uma demora, para quem está nos ouvindo, um profissional, segurança do trabalho, pode ter uma demora de chegar a vez do seu segmento, mas pode ter certeza que você fechando uma convenção, um acordo, um pode se espelhar no outro. E esse piso salarial de 3.105, o profissional que nos assiste, ele está ganhando a menor, ele pode reivindicar qual o sindicato e a sua empresa, qual os canais de informação? Essa convenção coletiva, ela foi fechada com patronal da área da engenharia e arquitetura. Então, para os outros segmentos não existe ainda, está em construção através do presidente Nivaldo Barbosa, que é o presidente da FENATEST. Mas quem está nos ouvindo que trabalha no setor da construção, em modo geral, e da arquitetura, se está ganhando menos que 305, precisam entrar em contato com o Sinteste, né? A gente vai colocar num link para vocês entrarem em contato. Entre em contato com o Sinteste, comunica a gente faz a comunicação prévia para a empresa, a gente tem nosso jurídico que pode estar orientando o trabalhador e até orientando a empresa, porque às vezes a empresa não sabe
que existe uma convenção coletiva nacional, porque é difícil ela entrar em contato com uma federação, ela vai procurar o sindicato local. Então, quem nos ouve, se está ganhando menos que 305, que é o mínimo do mínimo, procura a gente através do link que vai estar no vídeo, que a gente pode estar orientando, e o jurídico também fazendo a sua parte. Isso é muito importante para os trabalhadores, para os representantes de entidades sindicais, muitas vezes não tem o piso do técnico de segurança nas suas convenções, procura o profissional, o representante dos profissionais, que é o Sinteste, né? Sim. E ele vai regular, apresentar essa convenção coletiva. Fábio, Mato Grosso do Sul é um celeiro de obras. Recentemente, eu estive em Bataguaçu, cidade que vai receber uma planta industrial que no seu auge vai ter mais de 8 mil, 10 mil trabalhadores. E quando tem muito contingente de gente, com certeza aumenta a preocupação de tudo. E a segurança é uma delas. Como você vê nessas plantas industriais que já construíram e essas que estão executando e essas que vão executar, no seu perfil, algumas delas teve óbitos. Acidente, com certeza, vários. Sim. Isso se torna público? O sindicato tem conhecimento para fazer uma política preventiva? Essas megas fábricas que estão chegando no Mato Grosso do Sul, ela traz, lógico, um benefício muito importante, que é da parte per capita, né? Só que ela também nos preocupa muito com o desenvolvimento, porque hoje essas plantas industriais que estão vindo para o MS, o perímetro da obra já está passando do perímetro da cidade. Isso preocupa muito. Por exemplo, Inocência, né? Onde hoje está 11 mil trabalhadores trabalhando, vai chegar a 12, 13 mil, e onde a cidade é 6 mil habitantes. Então a obra já passou, o perímetro da obra já passou do perímetro urbano da cidade. E a política preventiva que a gente fala é comunicar, ter um contato direto com o secretário da Saúde, né? Onde é feito os boletins epidemiológicos, né? Nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde. E a gente tem um parceiro aqui no MS que é o Sereste, né? Que é o Centro Regional dos Trabalhadores, né? E o Celeste hoje, ele anda em conjunto com a Vigilância Sanitária e com o Ministério Público do Trabalho. E o Sinteste também está junto com o Celeste nessas políticas, essas blitz preventivas. Recentemente, no mês de maio, tivemos uma semana de curso de Vigilância e Saúde, que foi a VISAT, né? Onde você teve o prazer também de participar. E nessa semana que a gente fez sobre a saúde do trabalhador, a vigilância e saúde do trabalhador, a gente visitou uma fábrica em Campo Grande, que é uma metalúrgica em Campo Grande, que inclusive a gente fez algumas observações de políticas preventivas para uma melhoria no ambiente. Questão de armário individual para funcionário, questão de máquinas automatizadas que estavam sem botoeiras, estavam sem proteção, grade de proteção. E junto com o Sinteste, junto com a Vigilância, o Sereste notificou, na verdade a gente orientou, né, numa orientação preventiva, essa fábrica, essa indústria. E fizemos todas as notificações e apresentamos para eles tomar conhecimento e fazer regularização. Com isso, semana passada eu fui acionado que teve um trabalhador que perdeu um membro numa máquina de chapa, né? E ele perdendo um membro, que é o dedo médio da mão esquerda, foi amputado, né? E teve todo o atendimento, a empresa super deu atenção, né? Eles pagam até o plano que eles fornecem é a Unimed, um dos melhores que a gente tem no estado. Aonde que eu quero chegar com isso? Foi importante a nossa ida lá, porque a gente sinalizou para eles que havia coisa para ser feita. E que se aconteceu é porque não foi feito. Então, a política do Sinteste, do Sereste, da Vigilância é essa, é preventiva, é a orientação. Vai até o âmbito de trabalho, sinaliza, notifica, dá prazo e resolve. Lembrando que o sindicato não é um órgão punitivo, tá? É preventivo. Então, a nossa atuação é o seguinte: mandar um e-mail, comunicar, estamos indo aí. Não tem poder de polícia, não tem poder de
chegar batendo na porta, não. A gente é preventivo. A gente pede com educação. Posso entrar? Se não puder entrar, a gente manda um e-mail juridicamente e tenta, de qualquer forma, dentro da lei, estar presente nesse ambiente. Fábio, a sua profissão da sua categoria é a saúde e segurança dos trabalhadores, individuais e coletivos. Mas esses trabalhadores, voltando aqui ao grande empreendimento aqui em Mato Grosso do Sul, que é a Rota Bioceânica, onde o desenvolvimento vai escoar através desse corredor rodoviário, hidroviário e talvez ferroviário daqui a alguns anos. E com certeza vai transitar muitas pessoas, igual a Inocência, você falou, 6 mil, vai 20 mil. E dentro de uma preocupação mundial, que é uma pauta mundial, além de você proteger o trabalhador do acidente e da doença, nós temos, qual que é o seu ponto de vista, a sua visão no habitat onde ele está na questão do meio ambiente? Essa rota bioceânica que está sendo construída a ponte, né, interligando Porto Carmelo, do lado do Paraguai, até Porto Murtinho, né? É importante, além da ligação dos oceanos, né, que vai se economizar dias na parte de transportar, né, de exportar, vai ser economizado um bom tempo. É importante desse impacto ambiental, a gente está falando ali numa parte onde está sendo interligado duas pontes, né? Na verdade, uma ponte que é dois países diferentes. Então, naquela região ali, está sendo... O meio ambiente, ele foi visto... Antes de começar a obra, a gente faz o PCMAT, né? O PCMAT, ele avalia do início ao fim da obra toda a parte ambiental. Então, essas megas fábricas em Bataguaçu, que você comentou, em Inocência, após finalizar a Abracel em Bataguaçu, ela quer fazer um outro polo em Água Clara, em região, né? Onde já tem previsões. Então, esses polos ele é importante, só que eles impactam muito a parte ambiental. Há muito desmatamento, há muito poluição do solo. Com isso é feito o quê? É feito políticas preventivas na área de resíduos, de empresas, de descartes apropriados. Ameniza um pouco, Walter, o impacto ambiental na parte de resíduos e descartes. Só que a gente está falando também que, além de ocupar um espaço que era um cerrado, construir uma fábrica, o habitat da fauna e da flora ela vai deixar de existir, principalmente na região do Porto Murtinho, onde é banhado com várias belezas naturais ali, onde passa o rio que interliga o Porto Camelo de Porto Murtinho. Mas é importante sim fazer o MS crescer, só que é importante também a gente ter um olhar para a fauna e flora do nosso estado. Muito importante o meio ambiente na relação de pessoas dos países que compõem a América do Sul. E para finalizar, Fábio, estamos chegando ao final. Queria convidar a todos, posteriormente vou colocar no site, nas redes sociais do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Nós estamos finalizando um livro sobre essa pauta da Rota Bioceânica. Em primeira mão, já vou dar até o nome do livro, tá? A Bioceânica e seus ecos. Maravilha. Justamente os ecos são a voz dos povos, né? Que soa, que é as políticas preventivas, dos impactos sociais que pode causar o crescimento, o progresso chegando na grande cidade. Esse livro nós estamos finalizando vamos disponibilizar ele nas nossas redes. Legal. E vamos, lógico, fazer o lançamento dele. Sim. O nosso projeto é fazer um seminário internacional para lançar esse livro, A Bioceânica e seus ecos. É importante esse trabalho de tirar, de colocar no papel, né? Tirar da realidade e fazer forma de livro, de lembrança, né? Porque além de passar para gerações, vão ter uma página ali, vai estar descrito todo o trabalho que foi feito. E recentemente a gente esteve em Corumbá, onde teve também um colóquio internacional, né?
muito importante. Sobre doença mental. Falou sobre doenças mentais, deu uma introdução sobre a nova NR1, né, que estava bem na época de entrar em vigor. Então, eu fico muito honrado de estar aqui falando da área de saúde e segurança do trabalho, que sou apaixonado por isso há 15, 16 anos que eu faço isso. E deixar os ouvintes aí, os trabalhadores, as pessoas que estão vendo, para fazer acesso a esse livro que o Walter disse, que com certeza, além de ter um rico conhecimento da região que é da Rota Bioceânica, vai falar sobre o nosso estado, que hoje o nosso estado é um dos estados mais belos do país. Chegando ao final, queríamos agradecer a todos e a todas que nos acompanham nesse Comitê Sindical Popular do Rota Bioceânica, ao Fábio, de dispor do seu tempo valioso, um grande profissional na área de segurança dos trabalhadores, a nossa equipe aqui que está assessorando, que é a equipe 10. Isso aí sem eles... Os bastidores ninguém mostra, mas é onde tudo acontece. E essa equipe, sem eles, não estávamos aqui, não era possível. Queria finalizar, lendo aqui uma mensagem, falando aqui a todos e a todas que nos assistem, que quando olhamos para Mato Grosso do Sul, daqui uns 10 anos, as pessoas provavelmente enxergarão pontes, rodovias, aeroportos e grandes obras concluídas. Mas na sua visão, Fábio, o verdadeiro legado da Rota Bioceânica será o concreto a concretização dessa construção e o progresso para todos os povos. Deixa um recadinho àqueles povos indígenas, aos povos ribeirinhos, aos quilombolas e a todas, aos homens, mulheres, dessa futura geração que com certeza vai estar num ambiente desenvolvido. Essa luta que nós temos agora é justamente para eles no futuro. Eu costumo dizer que, como está em processo essa construção, né, daqui 10, 15 anos, vai ser uma realidade, megas fábricas no MS, pontes gigantescas interligando dois países importantes da parte do Mercosul, que faz exportação. Então, o recado que a gente fala é o seguinte, os povos indígenas, os ribeirinhos, quilombolas, mulheres, homens, profissionais de saúde e segurança do trabalho, faça a sua parte na parte bioagradável do ambiente de trabalho, na parte de gestão, na parte de descarte de resíduos, faça a sua... tenha consciência, porque a gente sabendo fazer o descarte correto de lixos, resíduos, materiais, a gente vai estar amenizando o impacto do solo da parte ambiental. E com isso, a gente vai ter um solo agradável, vai ter uma fauna, uma flora, um rio, um riacho. E com isso, as nossas gerações vão crescer vendo as fábricas, vendo as pontes, mas também vão ver que o solo está intacto, que o riacho está lá, a água está correndo, não está sendo poluído. Então, acho que a parte ambiental, a consciência é importante para a gente manter essa fauna, essa flora, esse ecossistema que o nosso estado nos proporciona. Então, queremos agradecer a todos e a todas, mandar um abraço especial a todos os povos lá de Porto Murtinho. Alô, Porto Murtinho, um abraço para vocês, tá? O Sinteste em breve vai estar aí fazendo uma visita ao pessoal da Rota Bioceânica da Ponte, que eu fiquei sabendo hoje, através de uma reportagem, que já se ligou, né? Já se beijaram. Já se beijaram as plataformas lá, os concretos das pontes. Então, em breve a gente vai estar lá para parabenizar vocês. E para finalizar, mandar um abraço para todos os povos curumbaense. Corumbá, povo especial, alegre, carnaval, futebol e o desenvolvimento da rota vai passar por lá, que talvez o transporte ferroviário chegue até lá através da Bolívia. Abraço a todos. Falou, pessoal, muito obrigado. Um abraço.